E assim, eu cheguei num estúdio, aqui agora eu já tenho as minhas clientes. Eu ia perguntar, como foi entrar no mercado de São Paulo? Olha, eu estou entrando. Eu acho que eu estou entrando ainda. Eu acho que eu escolhi uma época meio conturbada para vir para os tatuadores, né? Para vir para São Paulo, assim. Porque é muita gente falando que o mercado tá difícil, que, né? É muita gente tatuando e tal. Mas eu tô firme e forte, assim. E tem sido bacana, assim. As pessoas têm me recebido bem, sabe? A Agnes, por exemplo, antes de eu vir morar aqui, eu vim fazer alguns eventos aqui para as pessoas me conhecerem, né? E eu conheci a Fê num evento. Num evento. Então, eu vim fazer uns eventos. Antes de eu vir morar definitivo, eu fiquei um mês tatuando também aqui em São Paulo para as pessoas me conhecerem e tudo mais. Então, é isso. E a tatuagem meio que rola isso, né? A gente que quando faz tatuagem, se você conhece o tatuador e gosta do trabalho dele, volta, né? E aí você fica fiel, né? Eu hoje tô tatuando com você, trouxe até meu namorado para tatuar com você. E eu tenho essa questão do Paulo também. O Paulo, ele tá um pouco mais distante de mim. Mas eu tenho um projeto que eu quero fazer com ele, que eu sei que ele vai fazer perfeitamente, porque casa com os outros projetos que eu fiz com ele. Então, eu acho que quando você faz um trabalho bem feito, acho que em toda prestação de serviço é assim, né? Mas cliente de tatuador, hoje em dia, né, é bem fiel. Porque eu lembro que há alguns anos atrás, assim, lá para 2018, 2019... tinha que meio que uma prostituição, assim, né? Então, era aquela febre no Facebook. Tinha muito aprendiz oferecendo tatuagem de 50 conto no Facebook. E, tipo, copiando o desenho e tal. E a galera ia só pra ter uma tatuagem. Só que eu acho que essas pessoas meio que se frustraram. Então. Porque às vezes a pessoa espera de um aprendiz um trampo. Exatamente. Entendeu? Um trampo de uma pessoa mais experiente. Que é o que né? quiser viver o processo. Que é o que eu falei pra você. Exatamente. Eu tenho essas tatuagens, acho que é 3 tatuagens que eu tenho dessa menina. E, cara, sou muito grata, entendeu? E imagino que ela seja grata a mim também, a todas as pessoas que meio que foram tela dela. Não, eu sou muito grata às pessoas que foram tatuar comigo no início, porque eu não vou mentir, tá? Tem que ter coragem. No início, a gente é um perrenguinho, entendeu? Não é todas as tatuagens que ficam... Assim, se você vai comparar com o trabalho de agora, Sim. você fala, meu Deus do céu. Mas, assim, se não fosse essas pessoas, eu não teria praticado. Teria chegado até aqui. Exatamente, melhorado. Sobre Só isso. que, por exemplo, eu sempre deixei bem claro, assim, no início, né? Que era uma tatuagem, eu era aprendiz, tinha uma pessoa ali comigo para dar um suporte, se caso acontecesse alguma coisa, né? Mas eu era Que poderia aprendiz. acontecer. Com certeza. Mas eu era aprendiz, né? Não deixava de ser aprendiz. Então, E como funciona Valores hoje? Então, a minha tatuagem, eu falo que minha tatuagem é bem acessível, né? Porque tem aquela coisa de tatuagem cara, coisa de luxo. E realmente né? Cada um tem o seu trabalho, Cada um precifica e tá tudo lindo. A gente não pode especificar o trabalho de ninguém. Exatamente. Assim. Dar preço no trabalho dos outros é complicado. Exato. Então, assim, mas eu falo que os meus trabalhos são trabalhos acessíveis, não são online. Com certeza, Muito super. Não, são mesmo, de verdade. Sim, então, assim, qualquer pessoa pode, entendeu? Fazer uma tatuagem. Mas tem gente que se identifica com um tipo de pessoa, tem gente se identifica com outro tipo. Então, vai do... Tem gente que fala, eu vou naquele estúdio lá porque o estúdio é famoso. Isso, eu vou lá porque vai me dar champanhe. É, tipo isso. E hoje você recebe muita gente assim, por exemplo, tá com uma certa idade, era o meu sonho de uma vida inteira. Sim. Hoje eu já, sei lá, separei, tô viúva, saí de casa, não tenho mais meus pais e posso fazer. Esse final de semana eu tatuei uma moça, que ela é uma moça, tá? Ela tem, acho que 52 anos. É moça. É moça. E ela fez eu queria muito fazer as tatuagens, não sei o que, lá em Lorena. E eu fiz as tatuagens dela. Então, eu já tatuei senhora de mais idade. Porque eu acho que junto deve vir uma história, né? Sim. Enquanto tá vindo ali. Vem. Geralmente tá com o marido não gostava, aí o marido faleceu. Aí E convenções sociais, né?
toda. Aquela historinha pra boi dormir. da Eu família lembro que tradicional brasileira. a minha tatuagem, quando eu fui fazer, meu pai sempre dizia não, não e não e não. E tá tudo bem, né? Você tinha uma idade. Aí eu lembro que ele dizia, então você pode fazer quando você puder tirar, se você tiver uma opção. E eu fui fazer a minha com 25 anos. A minha primeira eu fiz com 26, porque na época eu era independente, tinha meus filhos e pagava minhas contas, daí eu fui e fiz. Mas eu sou bem grata ao fato, minha mãe detesta tatuagem. É que agora ela parou, ela nem repara mais, né? Desistiu. Não, porque são várias, então ela não repara, ela só repara se chegar com a bandagem e tal, mas... A minha mãe, cada tatuagem que eu fazia, eu chegava em casa, Era ela ficava uma semana sem falar comigo. Era um xingo. Só que aí depois chega um momento que você já preencheu tantos lugares... Que não faz mais diferença, não Não percebe, faz né? diferença, não A percebe. minha filha tem 8 anos. Ela fala, mãe, quando eu crescer mais, eu vou ter uma tatuagem. Eu tenho, meu esposo tem. E daí eu falo, sim, quando você tiver idade. Porque eu acho que também tem uma idade. Porque a gente vê muita menina aí de 15, 14, 13 anos tatuando, né? Então, chama o conselho tutelar. Existe Mas uma é que tem resolução. gente Vou que o contar pai e pra a você mãe aqui autoriza, agora. né? Não, Mesmo vou com contar pra você. autorização. Conta pra ela. Conta pra ela. Existe uma lei estadual vigente no estado de São Paulo desde 1998. Eu não Muito sei bem, o eu também não número. sabia. Então, Mas Eu não sei o número. tatuagem para menor de 18 anos, mesmo que com autorização dos pais, é proibido, é ilegal. Tanto o tatuador, no caso de piercing também, ou o body piercer, o tatuador e o pai que autorizou, respondem por lesão corporal. Menor de idade não tem que fazer piercing nem tatuagem. Mas fazem, é isso que eu ia dizer. Mas e daí, o que eu fazem, respondo muito. pra ela? Eu falo, filha, quando você tiver a idade certa, mãe, se for com a minha amiga, se for com a sua amiga, mesmo assim, você tem que chegar pra mim e perguntar, porque a gente vai te levar num lugar bom, num tatuador legal, onde você não vai correr o risco de pegar alguma coisa. Ela fala, que é isso? Que eu falo, filha, é uma agulha, igual você tirar sangue, você pode pegar alguma coisa. Então, você não pode com a sua amiga ir fazer uma qualquer tatuagem lugar. em qualquer lugar, porque a gente vai te Exatamente. levar. E na minha família tem muito assim, como? Eu falo, gente, eu tenho, a pai dela tem, é claro que ela vai ter se ela quiser. Eu vou dizer que não. A minha filha já perguntou, porque tem. Nossa, molecada de 16, 17 anos, com o braço fechado, eu fico passada. E daí, também eu tento ensinar pra ela que vai ter uma idade, que não pode, que tem que pedir, mas é difícil, né? os Porque meus- eles vêm, né? Os meus estão numa idade já que eles já são maiores, então o Cauê nunca falou assim. A minha "Ai, tem 8, então ela tem vontade quero de ter. ter tatuagem e tal. Mas a Isabela, ai mãe, queria colocar primeiro, veio com a ideia de piercing. Não. Olha, a minha Ai, tem mas 10 anos. Ela, pra fazer tatuagem, ela nunca falou sobre. Mas ela gosta muito de desenhar, sabe? Então, mas pra fazer tatuagem ainda não. Não, a minha já falou, Pô, já. vai lá, tô cheia de tatuagem. Não, então, mas sabe o que eu falo? A idade. Sabe o que eu falo? O momento. Exatamente. Primeiro, a Isabela já pediu ano passado pra tatuagem. Ai, quando eu tive... deixa eu fazer tatuagem, deixa eu fazer piercing. Ai, mas a fulana tem. Tipo, na época a menina tinha 15 anos, as meninas tudo com piercing no nariz. Eu acho que o mais difícil é Parabéns. isso, né? Parabéns para elas, tudo de bom, que traga muitas alegrias. Mas você não vai fazer. Ai, por que eu não posso fazer? Porque é lei, gata, tá na lei. Tá na lei, não pode. Menor de 18 anos não pode. Quando você tiver 18 anos, você pode fazer. Vai lá no dia do seu aniversário, linda. Com o seu dinheiro. Tem um emprego e pense muito bem no que você vai fazer. Ou Porque você é acha... pra sempre. Olha, a Ou minha você primeira, acha que me eu fechei arrependo o meu muito. braço com 18 anos? Não fechei. Eu comecei a fazer mais tatuagem. A primeira que eu fiz na perna. Aí era um negocinho aqui, um negocinho aqui, um negocinho aqui. Depois que eu já estava bem no mercado de trabalho, eu já estava num emprego bacana, já estava num emprego ok. E eu trabalhava num lugar onde não tinha toda essa convenção social e tal. Que aí eu comecei a fazer mais tatuagens e eu realmente, definitivamente, fechei o meu braço, já foi um pouco antes da pandemia. E aí, logo depois, eu comecei a empreender. Então, eu não preciso, mas a gente sabe que ainda existe preconceito, principalmente no mercado de trabalho.